Paz do Senhor, povo de Deus, amém. Glória a Deus por estarmos nessa casa, nessa tarde abençoada, nesse momento em que Deus nos concede a oportunidade de nós estarmos na presença do Senhor Jesus. Eu sempre digo que é graça dele nós aqui estarmos, não é porque merecemos, mas é porque Deus é fiel em cada palavra, em cada texto bíblico, em nos manter na sua presença, amém? Queridos, eu quero tributar a Deus a minha gratidão, conforme já disse, por aqui está, mas preciso também tributar a minha gratidão à vida do pastor José Carlos, que é uma referência, hoje não apenas para mim, mas a muitos outros jovens pregadores, uma referência dentro da nossa convenção, uma referência hoje dentro da nossa igreja, e eu me sinto grato, pastor José Carlos, por esta oportunidade. Pastor Agábio também, que é um grande amigo, fazemos parte do Conselho Nacional da Juventude, como ele já fez menção, e fazendo menção do pastor José Carlos, fazendo menção do pastor Agábio, eu desejo estender aqui o meu cumprimento a todos os demais obreiros, todos os amigos, todos os líderes, todos os jovens que aqui estão. Trago o abraço lá de Santa Catarina, terra boa, terra abençoada, mas eu vou dizer para você, irmão, viu? Eu vou voltar para Santa Catarina com o coração dividido, porque essa terra de João Pessoa é linda demais, meu Deus, gente. E ainda, o pastor Agábio querendo me agradar e querendo me tratar tão bem, me deixou muito próximo da praia, meu Deus. Eu encontrei agora um problema, pastor Agábio, que eu preciso resolver, que é a minha esposa. Eu mandei umas fotos para ela, e ela disse, será aí as nossas próximas férias? Eu, amém, então será. De tão linda que é esta cidade. Muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento, pelo sorriso. Eu me senti honrado desde o momento que cheguei, e até amanhã, eu tenho certeza que serei honrado, porque Deus é fiel. Então parabéns, pastor José Carlos, pela igreja, parabéns pela sua liderança, porque eu sempre digo que a liderança nada mais é do que o espelho do seu pastor. A liderança nada mais é do que justamente a continuidade do amor pastoral. E aí quando o pastor Zé Carlos assume aqui, e diz a todos vocês que também vos ama, é esse o carinho que eu senti quando cheguei. Então parabéns a todos vocês. Queridos, como eu já disse, trago o abraço de Santa Catarina, o abraço do meu presidente da convenção, pastor Newton dos Santos, do nosso vice-presidente, do pastor Sérgio Melfior, ali da cidade de Joinville, são os nossos presidentes, da minha cidade de Criciúma, e a todos os nossos jovens ali daquela terra linda e abençoada também, como é aqui João Pessoa. Queridos, bem rapidinho, com a permissão do pastor Agábio, eu quero fazer menção para você do meu material. Serão alguns minutos rápidos. O primeiro material que eu quero apresentar para você é o livro Ideologia de Gênero, lançado pela CPAD. É o único livro hoje que nós temos na casa, dentro dessa área apologética, que instrumentaliza líderes, jovens, pastores, acerca desse tema. Um tema extremamente relevante e fundamental para a igreja de hoje. Eu tenho recebido, pastor José Carlos, o pedido de apoio de alguns líderes, de alguns pastores, justamente por não saberem lidar com tal tema, tanto dos nossos jovens estarem sendo atacados no mundo, no campo universitário, nas escolas, quanto também pessoas homossexuais vindo participar dos nossos encontros, e alguns líderes não saberem lidar, não saberem aconselhar. Então esse material, lançado pela nossa casa, é um conteúdo que vai trazer a você, líder, respostas que você precisa para lidar com a sua juventude. Jovens, por favor, com muito carinho, eu quero fazer essa pergunta para você. Quem estuda, seja no ensino médio, seja na faculdade, seja num curso técnico, na sua sala ou próximo de você, quem tem próximo de você pessoas homossexuais ou transexuais? Levanta as mãos só para eu poder ver. Bem alto, por favor. Estão vendo, pastores? Eu gosto de fazer essa pergunta, pastor José Carlos, porque teve um dia um líder que de forma muito carinhosa disse para mim, pastor, eu acho que não precisa tratar esse assunto na igreja. Pastores, está aqui a resposta, nós precisamos tratar, porque os nossos jovens lidam com esse tema todos os dias no mundo. R$ 49,90, irmãos, é até feio o que eu vou dizer para você, mas eu acho que tem 8 ou 10 unidades só, então no final vai estar ali à sua disposição. Outra pergunta, quem que está namorando, levanta a mão aí, quero ver, quem está namorando aí? Eita glória, é engraçado que quando eu faço essa pergunta, os jovens já levantam a mão até sorrindo, Mistério.
Agora, irmão, deixa eu perguntar, quem está solteiro, levanta a mão aí, quero ver. É por isso que vocês estão solteiros. Sabe por quê? O pastor pergunta quem está namorando, levanta a mão meio assim, ó. Gente, levanta a mão com vontade. Quem está solteiro, levanta a mão aí que eu quero ver. Eita, agora sim, olha aí, ó, bênção de Deus. Esse livro aqui, ó, é para solteiro e para namorados. Olha o tema, é bem sugestivo. Pense bem antes de casar, tá? É preciso pensar. Só que não é um texto que vai trazer para você um alerta de, ó, não case, pense bem. Não é isso. Mas é justamente sobre você entender que namoro é uma coisa séria, que noivado é preparação para o casamento. Este livro, pastor Zé Carlos, foi formulado pelo nosso departamento de casais, ali de Santa Catarina. Então o departamento de casais escreveu esse material, e por onde eu tenho passado, eu tenho levado justamente para abençoar a sua vida. Você que é namorado, você que é noivo, você que está solteiro, compre para te abençoar, R$ 39,90. E por último tem o meu livro também, Virar a Cabeça, um material extremamente rico e importante para todo jovem. Dr. Rodrigo e eu escrevemos. Dr. Rodrigo é psiquiatra, eu sou psicólogo. Nós dois somos jovens pastores e somos jovens pregadores. Então nós pegamos toda a experiência que Deus já nos deu a oportunidade de ter e colocamos nesse material. Falamos sobre ansiedade, falamos sobre depressão, falamos sobre sexualidade de forma bíblica, sadia. É um conteúdo que vai te abençoar. E por último, tem algumas camisetas que eu trouxe também, camisetas muito bonitas. Olha essa aqui, meninas, que coisa mais linda, né? Cadê os meninos aí que estão solteiros? Meninos, levanta a mão que eu quero ver. Olha aí os meninos. Ô varão, deixa eu te dar uma dica, compra esse aqui para a varoa que você vai conquistar o coração dela na hora. Amém, meninas? Eu acho que elas não gostaram não. Tem outros modelos lá. Já que vocês não gostaram dessa, tem outros modelos, tá? E tem essa aqui para os meninos também, ó. Essa aqui, ó, eu uso essa aqui, gosto muito de usar. Ó, essa aqui parece que as meninas gostaram mais. Só que essa aqui é para vocês meninos. Não tem feminina dessa aqui, irmã, e agora, né? Mas essa aqui é muito bonita também, tá? Ó, Jesus Cristo é uma forma de você evangelizar, falar de Jesus, e aonde você estiver, o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Amém? Glórias a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo, por favor, num texto que Deus colocou no meu coração. Eu quero ler 2 textos sagrados, que está em Apocalipse, capítulo de número 22 e o verso de número 14, e depois nós vamos ler outro texto conhecidíssimo também, que é o texto de Daniel 1:8. Apocalipse, capítulo de número 22 e o verso de número 14, um texto simples e direto que diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz é os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Agora pegue Daniel 1:8, que eu sei que você conhece esse texto de trás para frente, de frente para trás. Certamente muitas mensagens você já ouviu, mas o poder da palavra é justamente ela ter a capacidade de a cada dia ter um conteúdo novo. Daniel 1:8 diz assim: e Daniel propôs no seu coração de não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Queridos, Deus colocou no meu coração uma palavra para trazer a você aqui nessa tarde, debaixo de muita oração. Quando o pastor Agabe me passou o tema, baseado no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, logo eu fui orar para entender aquilo que Deus tinha a falar para você aqui, porque por mais que nós pregadores estejamos sempre ministrando, mas eu tenho muito zelo, responsabilidade e cuidado de pregar aquilo não que eu acho que a igreja precisa ouvir, não pregar uma mensagem que eu sei que é uma mensagem bonita, uma mensagem polida, mas pregar aquilo que o Espírito Santo quer falar com a sua igreja. E Deus colocou no meu coração falar para você aqui nessa tarde sobre o valor da identidade, para que possamos manter a santidade. Esta é a minha mensagem, o valor da identidade, para que possamos manter a santidade. Porque o texto que nós lemos, do capítulo de número 22 de Apocalipse, ele é muito simples, muito direto,
e muito reto em nos dizer que nós precisamos manter as nossas vestes limpas, que nós precisamos manter a nossa direção baseada na palavra, que bem-aventurado é aquele que guarda os seus mandamentos. E é por isso que eu lembro do Salmo de número 1, um salmo que também traz essa ideia, de que bem-aventurado é aquele que não ouve conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque este homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros, ou seja, dá fruto no tempo certo, abençoa, é abençoador. E o que o texto do versículo de número 14 de Apocalipse está nos ensinando, é justamente o mesmo princípio. Aquele que guarda os seus mandamentos, ele tem direito à árvore da vida, ou seja, ele tem direito a entrar no céu pelas portas, ele tem direito a ser chamado de filho do Deus Altíssimo, ele tem direito justamente de manter intimidade com Deus. Então compreenda, esse texto de Apocalipse de número 22, não é apenas a última página da Bíblia Sagrada, não é apenas o último capítulo da Bíblia Sagrada, não é apenas um simples fechamento da palavra de Deus, mas é na verdade uma lembrança de onde nós devemos caminhar, de como nós devemos caminhar, de como deve ser a nossa vida cristã, e principalmente aquilo que nós ganhamos, aquilo que conquistamos através de uma vida de santidade. Entenda que Apocalipse não está trazendo um clima de medo, não é uma palavra de forma terrorista, no sentido de dizer que você irá para o inferno, não, porque a palavra de Deus, ela sempre tem primeiramente uma palavra de esperança, e após a palavra de esperança vem a justiça. Então Deus aqui, Ele está trazendo para nós uma palavra de justiça, de despertamento, uma palavra que traz a mim e a você a importância de nós andarmos perante a presença de Deus, para que possamos estar debaixo da vontade do Deus Altíssimo, amém? Então esse é o texto. Escuta, irmãos, João descreve a vida e a ressurreição, João descreve aquilo que vai acontecer, o rio da vida, a árvore da vida. João descreve o sinal de cura, o recomeço, a presença de Deus. Por isso que esse texto do capítulo de número 22, ele é tão extraordinário. Por quê? Porque esse texto, ele vai atravessar o capítulo inteiro. Essa frase acerca da árvore da vida vai atravessar o capítulo inteiro, trazendo justamente esse ponto central acerca do amor de Deus. E veja que o foco de João não era datas, porque se fosse datas, nós já teríamos uma data pré-definida para a volta de Jesus. Não é data. O que João está trazendo aqui, na verdade, é identidade. O que João está trazendo aqui, na verdade, é a essência. O que João está trazendo aqui, na verdade, é a integridade, porque ele vai falar: bem-aventurado é aquele que segue os conselhos, que ouve a palavra, que serve ao Senhor, que adora a Deus. Bem-aventurado é aquele que está no caminho correto, é aquele que ouve a Deus, é aquele que pratica a sua justiça. Bem-aventurado, conforme o texto diz, é aqueles que guardam os seus mandamentos. E aí, queridos, eu confesso para você que eu quebrei a cabeça, pensei, orei, me dediquei, me debrucei na palavra de Deus e fui tentar entender que personagem poderia ser talvez para mim e para você um exemplo de alguém que realmente se dedicou a manter a sua integridade pura. E o personagem que Deus colocou no meu coração foi o personagem de Daniel. E aí entra um detalhe que eu quero falar para você, que sabe qual é? Hoje nós vivemos da mesma forma que Daniel, numa espécie de Babilônia, só que não mais aquela Babilônia do tempo de Daniel, não mais um período onde as guerras dominam o mundo. Hoje vivemos no Brasil dentro de uma democracia, não vivemos igual a Babilônia, mas entenda que quando falamos de campo espiritual, aí sim,
nós vivemos dentro de um mesmo modelo, guerreando contra essa Babilônia do pecado. Eu costumo dizer, inclusive, irmãos, que hoje, na verdade, nós estamos guerreando contra uma Babilônia digital, porque todos nós, independente de jovens ou alguns irmãos mais experientes, todos nós hoje estamos criando uma vida digital. E me permita te falar algo com muito carinho, por conta da minha profissão, que é psicologia. Não pense você que a área digital, não pensem os senhores aqui obreiros, com muito carinho digo isso, que a área digital se dissocia da área real, da vida humana palpável, porque não se dissocia. O nosso cérebro, na verdade, ele não tem a capacidade de compreender aquilo que é real e aquilo que não é real, tanto que a ansiedade é a prova cabal da forma como o nosso cérebro lida com as situações, porque muitas vezes nós criamos um caos apenas dentro do nosso pensamento, mas o nosso corpo está sofrendo, a nossa vida está sofrendo, as nossas emoções sofrem, a nossa espiritualidade sofre. E aí você vai dizer: pastor, mas a nossa espiritualidade sofre, porque quando nós lembramos da história do profeta Elias, você vai se lembrar que o medo do profeta Elias da perseguição e da morte o fez parar e pedir a própria morte debaixo de uma árvore. Então compreenda que vida emocional e vida digital não se dissocia da nossa vida espiritual. Na verdade, nós vivemos de acordo com o tripé: vida espiritual, vida física e a nossa alma. Quando nós falamos de espírito, nós falamos de Deus, sopro da vida. Quando nós falamos de corpo, nós falamos de estrutura física. Quando falamos de alma, nós falamos das nossas emoções. Então compreenda que não tem como separar. A sua vida digital, ela glorifica a Deus. A sua vida digital, ela precisa adorar a Deus. Então hoje nós vivemos um tempo onde nós guerreamos contra a Babilônia digital, e lá na Babilônia digital, Deus requer a nossa santidade para que possamos entrar nos céus em nome de Jesus. Amém? Então entenda, irmãos, eu quero falar sobre identidade, porque para mim Daniel é um exemplo de identidade. Você conhece a história. Babilônia pega todos os príncipes, os moços mais inteligentes, os sábios mais formosos das cidades que conquistavam e levavam para a Babilônia. Sabe por quê? O propósito da Babilônia não era simplesmente trocar as vestes. O propósito da Babilônia não era simplesmente trocar o penteado. O propósito da Babilônia não era simplesmente trocar a alimentação. A proposta principal que a Babilônia tinha para os jovens que eram levados cativos para servirem como sábios, para servirem como conselheiros, era uma proposta muito mais profunda. Era uma proposta de mudança de identidade, era uma proposta de mudança de coração. Porque escuta a palavra que eu vou te falar, meu irmão: quem controla o coração, controla a vida. Porque a nossa vida é baseada naquilo que nós sentimos dentro do nosso coração. Os nossos sentimentos, eles têm a capacidade de direcionar a nossa vida. E isso é tão real que quando Paulo escreve para a região da Galácia, Paulo vai trazer o fruto do Espírito como algo extremamente importante para o domínio da vida. Paulo disse: olha, é preciso ter domínio próprio, porque aquele que não tem domínio próprio não vive uma vida na presença de Deus. Ou seja, Paulo estava dizendo que aquele que não consegue controlar o seu coração não está diretamente vinculado à presença de Deus. Ou seja, quando o nosso coração está perdido, quando o nosso coração está vinculado ao pecado, quando o nosso coração está na Babilônia, nós infelizmente estamos caminhando a passos largos para viver longe da presença de Deus. Mas em nome de Jesus eu ministro para uma geração que mantém o seu coração na presença do Deus Altíssimo, que ainda mantenha uma vida de fidelidade, de santidade, e mesmo neste tempo de pecado ainda se mantém fiel dentro do palácio, porque nós não estamos fora, nós estamos dentro do palácio deste mundo, mas sendo fiéis, porque essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus é: mantenha a sua identidade, mantenha a sua fidelidade, que eu vou te abençoar onde você estiver, em nome de Jesus. Então compreenda, Daniel, ele decidiu. E aqui, irmão, está a primeira palavra que eu quero trazer para você. Eu quero falar para você sobre temporadas. Sabe por quê, irmão? Porque eu gosto de falar sobre temporadas. Quando você assiste uma série, The Chosen, né? Alguém aí já pensou: Wandinha vai te converter, irmão, em nome de Jesus?
Está vendo? Tem gente dando risada, né? The Chosen, Rei Davi, né? Quando a gente vê essas séries, a gente vê primeiro a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira temporada. Por quê, irmãos? Porque tudo na vida é construído e acontece de acordo com uma progressão. Você não pula para a terceira temporada. Tem gente que pula, mas daí não tem graça, você não entende nada, porque é preciso viver cada temporada. Eu gosto de pregar sobre José, não vou falar dessa vez, mas quando eu olho para a vida de José, eu vejo várias temporadas na vida daquele menino. A temporada da casa, a temporada do conforto, onde papai e mamãe os amavam, onde papai e mamãe os mimavam. E aí vem a temporada das perdas, onde ele vai para dentro de uma cisterna, um buraco, lançado pelos seus próprios irmãos. Vem a temporada da tentação, que todos nós passamos, você jovem passa. Irmão, afinal de contas, ninguém daqui é extraterrestre, com todo respeito aos obreiros que aqui estão, mas os nossos jovens são normais, irmão, glória a Deus por isso. Olha, eles são homens, eles são mulheres, e nessa fase da idade vão olhar para as meninas, vão achar bonitas, as meninas vão olhar para os meninos, vão achar bonito, e é nessa fase que Deus vem trabalhar justamente esse período da tentação que José viveu. Então veja que a vida de José é fatiada em temporadas, e quando eu olho para a vida de Daniel, eu também vejo temporadas. Uma primeira temporada no palácio, na sua casa com a sua família, mas a próxima temporada é uma temporada onde ele já é levado cativo, já é preso, já é levado para uma terra distante. Lá ele sabia que perderia sua identidade se não tomasse uma decisão, e aqui entra a primeira temporada que eu acho extraordinária na vida de Daniel, e que eu quero ministrar para você, que é a temporada da atitude. Por que temporada da atitude? Porque tem gente que não as toma, tem gente que não tem coragem de fazer, tem gente que não planta, tem gente que não age e pensa que não está fazendo nada. Na verdade você está, e eu te explico por quê. Um dia desses um pai me procurou e disse: pastor, eu estou falhando na criação dos meus filhos, porque eu não consigo ter tempo, não consigo me dedicar, e eu não estou fazendo nada por eles. E eu expliquei para ele: meu irmão, me permita te corrigir com muito carinho, mas você está fazendo alguma coisa por eles, só que infelizmente você está fazendo alguma coisa ruim, porque na vida nós plantamos todos os dias. Quando nós escolhemos acordar cedo para cuidar da saúde, é uma escolha. Quando nós escolhemos comer corretamente, é uma escolha. Quando nós escolhemos acordar cedo para fazer o nosso devocional, é uma escolha. Quando nós escolhemos não acordar cedo e não cuidar da saúde, não cuidar do devocional, também é uma escolha. E se tem uma coisa que eu aprendo com a palavra de Deus, é que cada escolha é uma espécie de semente que nós plantamos, que germinará para o próximo dia. Porque entenda, e com muito carinho eu quero te dizer isso: hoje nós somos reflexo das decisões que nós tomamos. Participe comigo, irmão. Tomamos? Hoje eu sou reflexo das palavras de ontem. Hoje eu sou reflexo das minhas decisões de ontem. Então se eu estou reclamando hoje, é porque no ontem eu errei, no ontem eu não tomei boas decisões. Pastor, minha faculdade não está legal, talvez a decisão foi errada. Pastor, eu estou namorando, mas não está legal, talvez a decisão foi errada. Pastor, eu não estou conseguindo manter uma vida de santidade plena, algumas decisões vêm sendo tomadas de forma errada. Mas a grande verdade, irmão, é que nós não podemos ficar apegados ao passado, porque quem vive de passado é museu. Eu e você olhamos para frente, para o céu e para a esperança. Nós olhamos para frente porque a decisão lá da frente vai ser tomada hoje. Então eu ministro para você que a primeira temporada de bênção, de graça, a primeira temporada que vai abrir as portas do céu e o avivamento ser derramado na sua vida, é hoje. Por isso, em nome de Jesus, receba esta palavra, viva o extraordinário de Deus hoje, porque Deus vai te honrar amanhã em nome de Jesus. Irmão, entenda isso. Eu fico doido, porque às vezes eu quero abrir a cabeça do jovem e colocar o que eu já sei, mas eu não consigo, porque quando eu tinha a idade de vocês eu também era assim.
Eu também parece que não entendi as coisas direito. E todo jovem assim, irmão. E não adianta me olhar com cara feia, porque depois o pastor Agábio me escolta, eu vou sair pela porta e você não vai fazer nada comigo. Mas eu vou falar. Às vezes a gente dá conselho, e parece que o jovem não aprende, irmão. Pelo amor de Deus, me permita te dar esse conselho aqui em nome de Jesus. Se você quer uma vida abençoada amanhã, comece tomando as suas decisões hoje, porque as decisões que nós tomamos hoje, elas vão mudar a nossa vida no dia seguinte, elas vão mudar a tua casa, elas vão mudar a tua vida, vão mudar o teu relacionamento, vão mudar o teu trabalho, vai mudar a tua vida financeira. Ei, irmão, eu creio num Deus de promessas, eu creio num Deus que pode frutificar a sua semente. Aquilo que você planta hoje, Deus vai germinar e vai te abençoar em nome de Jesus. Porém, eu não quero ser profeta do caos, mas preciso dizer, pastor Agábio, que a depender da sua semente, você também colherá. Ai, pastor, eu não estou lendo nada. Aí depois reclama no trabalho porque outro foi promovido e você não foi. Ah, eu não estou lendo a Bíblia. Aí depois olha para o jovem que está pregando e diz: ah, é porque o pastor protege ele. Não é não, irmão, é ciúme. Porque você, ao invés de estar fazendo hoje, fica murmurando. Deus está falando, irmão. Daniel tomou decisão, não ficou se lamentando. Daniel não ficou chorando pelos cantos, cheio de mimimi. Não, ele tomou decisão. Ele foi sábio, foi estrategista. Outra coisa, ele foi extremamente inteligente, não comprou briga com ninguém. Ele não foi birrento, ele não fez greve de fome, ele não fez caminhada de protesto, não fez nada disso. A única coisa que ele fez, sabe o que foi? Foi chamar o responsável pela alimentação daqueles meninos e dizer: olha, eu tenho uma proposta para você. Eu não estou impondo, eu estou pedindo. Eu não estou dizendo que tem que ser desta forma, mas quero que você faça um teste. Ou seja, ele tomou decisão de forma estratégica, ele tomou decisão com a direção do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós tomamos a decisão de viver para Deus, Deus se encarrega de abrir a porta da bênção, abrir a porta da graça, e eu e você ser abençoado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então viva essa temporada. E aí sabe o que é mais legal, irmão? É que tem algumas coisas na vida que outras pessoas podem fazer por nós. Tem coisas que você compra com dinheiro, tem coisas que você compra com influência, tem coisas que nós compramos com amizade. Mas se tem uma coisa que não pode ser comprada, é atitude, porque a atitude depende muito mais do que está dentro do seu coração do que aquilo que está fora. Então aprenda com Daniel, por favor, aprenda esse conselho. Atitude é importante para que você possa viver debaixo da palavra de Deus e ter identidade plena, amém? Segunda temporada, vamos lá, irmão, eu vou criar um desenho sobre as temporadas da vida de Daniel, para você compreender onde eu quero chegar, ok? E a segunda temporada, no meu ponto de vista, é a temporada da identidade. Por que temporada da identidade? Porque quando nós tomamos uma decisão, nós tomamos partido. Irmão, não estou falando de política, eu estou falando de lado. Quando você toma uma decisão, você escolhe um lado, você escolhe aonde você quer ir, você escolhe aonde você quer chegar. E quando você toma uma decisão e escolhe fazer algo, você está escolhendo rejeitar algumas coisas em detrimento de outras. Porque na vida, irmãos, aprenda isso com muito carinho, na vida sempre será dessa forma, até o dia em que Jesus voltar. Você sempre terá escolhas a fazer, e essas escolhas dependem da nossa atitude. Então a segunda temporada que eu vejo sobre a vida de Daniel é a temporada da identidade, porque ele, de forma muito clara, ele rejeita o cardápio que a Babilônia estava oferecendo. Só que é muito mais profundo do que isso. Quando nós pregamos, nós pregadores, pastores, a gente foca muito na questão do alimento, pelo fato de que o alimento era sacrificado a ídolos. O alimento, ele continha o elemento sacro da adoração aos outros deuses, mas não foi apenas a alimentação que Daniel se absteve. Ele se absteve
também da forma de pensar daquelas pessoas, ele se absteve da forma de agir daquelas pessoas, ele se absteve das festinhas que aconteciam depois da aula da faculdade, ele se absteve das biscoitagens de rede social que aconteciam naquela época também. Então a verdade, irmão, é que quando nós tomamos partido, não é apenas o alimento que estamos deixando de lado, nós estamos criando uma identidade. Por quê? Porque a Babilônia, conforme eu já disse para você, não queria apenas reprogramar o nome daqueles meninos, a Babilônia queria reprogramar a mente daqueles meninos, o coração daqueles meninos, o nome daqueles meninos, a identidade daqueles meninos. Mas quando Daniel ele mantém a sua identidade firme na presença de Deus, ele está gritando: olha, eu sou diferente. A Babilônia gritava: se adapta. A Babilônia gritava: entra dentro do sistema. Mas Daniel gritava: eu sou diferente. Por isso que eu ministro para você hoje dizendo: a Babilônia hoje não é mais como era. A Babilônia hoje é digital, é o seu feed que aparece com um monte de proposta, é trends na sua frente que aparece com um monte de proposta, são directs enviados por meninas e por meninos com um monte de proposta para contaminar a sua vida. Mas eu estou ministrando aqui para uma geração que já decidiu o lado que quer estar, que já decidiu Deus que quer servir, que já percebeu que é preciso estar na presença do Deus Altíssimo, que deixa de lado todo esse combo de pecado, TikTok de pecado, Instagram de pecado, deixa tudo de lado e vive na presença de Deus. Por isso receba esta palavra, é a identidade de Deus que vai nos afastar do pecado, nos aproximar de Deus e fazer termos uma vida de santidade, de identidade em nome de Jesus. Aleluia! E escute, irmãos, me permita agora explicar para você. Eu não estou dizendo que rede social é pecado, não estou falando isso. Me segue lá, @Adriel Lemos. Eu estou te falando, irmão, que é uma ferramenta que você pode usar para a bênção ou para a maldição. Por isso que é identidade, porque há pessoas que adentram a este universo digital para promover ali, pastor Agábio, a maldade. Mas nós que temos a verdadeira identidade, nós ocupamos o espaço das redes sociais justamente para fazer deste ambiente um campo de glória, um campo de graça, um campo onde Deus se alegra por nós estarmos na presença dele. Amém? Escuta o que eu vou te falar, irmão. Identidade é muito mais do que apenas um nome, é muito mais do que aquela carteirinha que você tem no bolso, aquela feia, sabe? E não vai me dizer que a sua é bonita, irmão, que mentir é pecado. Se você falar, você está mentindo. Eu estou brincando, é claro, né? Mas é verdade. O pessoal da mídia, pode ter certeza que o pessoal da mídia, quando acabar aqui, irmão, eles vão escolher de 100 fotos que eles tiraram minha, eles vão escolher umas 2. Sabe por quê? Porque toda foto, o varão lá já está rindo, ele já sabe o que eu vou falar. Toda foto, irmão, eu saio assim, ó. É verdade. Ô varão, não me denuncia desse jeito. Mas é, irmão. Aí ó, com uma mídia bonita dessa, com uns meninos bonitos desse aí, fazendo foto com os equipamentos bons, eu já saio feio. Quanto mais você ir numa repartição pública fazer foto, irmão. Não sei se tem funcionário público aqui, se tiver, Deus te abençoe. Mas tem uns que de vez em quando a gente vai, eles fazem as coisas tudo sem vontade, irmão. Por isso que aquelas fotos saem tudo feia, porque era só eles dizer pra gente: olha, vamos fazer outra, mas não faz, irmão. Então eu não estou falando dessa identidade, eu não estou falando de roupa, por mais que a roupa revela a nossa identidade, mas não é a roupa que eu estou falando, não é o sapato que nós usamos que eu estou falando, não é o seu penteadinho, bonitinho, cheio de gel que eu estou falando, não é da chapinha que eu estou falando, eu estou falando de uma identidade muito mais profunda, de uma identidade que revela o nosso caráter, de uma identidade que revela a nossa moralidade. Por isso Deus nos chama para viver a verdadeira identidade, a identidade dos céus, a identidade da glória, daquele que não tem vergonha de servir ao Senhor, que chega na faculdade dando glória a Deus e aleluia, nas redes sociais, ao invés de dar apenas um bom dia, já logo dá um paz do Senhor. Essa é a identidade que vai fazer as portas do céu se abrir sobre a sua vida. Por isso receba esta palavra, o Espírito Santo nos encorajará a viver a identidade dos céus. Aleluia! Me permita
pastores, por favor, com muito carinho, trazer um exemplo. Alguns anos atrás eu fui aconselhar uma adolescente, eu pastoreava a igreja lá de Chapecó, no oeste catarinense, uma igreja de aproximadamente 1000 pessoas, eu era o co-pastor, nós tínhamos o pastor presidente, eu era o co-pastor, e a menina veio procurar a mim, ou melhor, a mãe veio procurar a mim e a esposa, falando sobre as roupas que aquela menina usava. Os líderes também já haviam nos comunicado de que era preciso conversar, e nós conversamos, porque aquela menina, irmãos, ela novinha, 13, 14 anos, estava descobrindo ainda esse universo do relacionamento, né? O primeiro crush, o primeiro namorado, os primeiros beijos. Aí ela estava toda encantada com essa fase da adolescência, e ela estava botando algumas roupinhas mais sensuais, porque tem meninas, e aqui não tem, irmão, eu tenho certeza, eu estou falando para quem está na internet, aqui não tem essas coisas não, mas tem umas meninas, que elas postam uma fotinho bem bonitinha, e vejo que não dá curtida, aí depois elas postam umas fotinhas biscoitando, vê que dá curtida, aí elas vão continuar postando foto de biscoito, os pastores nem sabem o que é biscoito, alguns aqui vão achar que é de comer, não é, irmão, depois vocês perguntam para os jovens, que os jovens sabem o que eu estou falando, eles estão rindo porque eles sabem. Aí essa menina estava lá biscoitando em rede social, e aí eu chamei ela para conversar junto com a minha esposa, a gente aconselhou, e ela até ouviu os conselhos, só que sabe o que aconteceu, pastores? Alguns dias depois, ela mudou as roupas que usava, só que a grande questão é que ela começou a, nas suas fotos, ter alguns trejeitos mais sensuais. As fotos estavam com roupas melhores, mas a forma como ela se portava naquela foto era uma forma sensualizada demais para a sua idade, uma menina da igreja. E aí naquele momento o Espírito Santo falou comigo o seguinte: olha, você realmente trouxe uma boa palavra de aconselhamento, você realmente trouxe uma boa palavra de conselho para ela e para a família, mas a questão é muito mais profunda, ela está dentro do coração, porque a roupa sim define ou demonstra a nossa identidade, mas a verdadeira identidade ela está guardada dentro do nosso coração. Por isso que eu ministro essa palavra. Deus te chama para uma vida de presença, não apenas de aparência. Rejeite esses pratos da Babilônia digital, rejeite tudo aquilo que não agrada a Deus, rejeite essa sobremesa do pecado. Sabe por quê, irmão? Tem muito menino com feed bonito, mas o coração está estragado. Tem muita menina com feed bonito no Instagram, mas o coração está longe da presença de Deus, a alma está desnutrida, o coração já está desvanecido, o espírito já está na UTI celestial. Mas você aqui, em nome de Jesus, não é dessa forma, porque você se alimenta não dos manjares do rei, mas da presença do Deus Altíssimo, e vive uma vida separada para no dia da glória subir aos céus em nome de Jesus. Aleluia! Por isso a identidade é o passaporte que carimba a nossa entrada, a identidade da Assembleia de Deus, a identidade da Palavra de Deus, a identidade da Bíblia Sagrada, pois é essa identidade que salvou Daniel, é essa identidade que fez a promessa na vida de Daniel se cumprir. Por isso, em nome de Jesus, receba a identidade, abrirá portas para você, a identidade fará o avivamento descer, é a identidade que vai fazer você ser abençoado em nome de Jesus, amém? Então receba essa identidade, porque é ela que nos abençoa. Agora, irmãos, a segunda temporada da vida de Daniel, ou melhor, a terceira, né? Primeira, coragem. Segunda, identidade. Eu quero pular no tempo. Você conhece a história bíblica, eu vou avançando por conta do horário. Pulando no tempo, a gente chega numa fase onde Daniel já estava consolidado como uma grande liderança dentro daquela nação. Daniel, ele tinha respaldo, ele tinha respeito, ele tinha espaço, e ele tinha a sua voz ouvida. E aí acontece a trama pelo assassinato, como você conhece. Os seus inimigos tentando pela sua vida e não encontrando nenhuma forma, o tentaram atingir justamente naquilo que era a sua forma de expressão de adoração. E sabe que aqui, irmãos, eu preciso te dizer uma coisa: o inimigo sempre vai tentar ferir a nossa identidade. E me permita te dizer algo: o inimigo é estrategista.
Eu não estou fazendo apologia a Satanás, mas eu preciso trazer essa verdade bíblica ao seu coração, em que o diabo não brinca de ser diabo. Muitas vezes, não estou dizendo para você de forma específica, mas alguns cristãos de forma geral brincam de ser cristãos, brincam de servir a Deus, longe da identidade. Mas Satanás não brinca de ser diabo, Satanás não brinca de destruir, Satanás não brinca de acabar com a vida das pessoas, porque ele cumpre aquilo que é bíblico. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então compreenda que Satanás sempre vai atingir aquilo que justamente é o seu ponto fraco, porque Satanás não vai trazer a você a proposta de algo que você não tenha tendência. Um exemplo, irmão, me permita aqui um exemplo, por favor. Um menino bem resolvido com a sua sexualidade, Satanás não vai trazer uma tentação nesta área para ele, porque Satanás sabe que isso não tem qualquer tipo de possibilidade de acontecer. Para este menino bem resolvido, Satanás pode trazer outro tipo de tentação. Talvez uma menina bonita, não crente, como Dalila, como Sansão, como a história de Dalila e Sansão. Talvez um menino que veio do mundo, que largou o universo da homossexualidade, está hoje na presença de Deus. Talvez o inimigo não vai tentá-lo com uma mulher, talvez o inimigo vai tentá-lo justamente com um outro homem, tentando resgatar a história de passado que esse menino ou essa menina deixou para trás. O que eu estou tentando te dizer é que Satanás vai a todo momento tentar tirar a sua identidade, ele vai tentar tirar a presença de Deus da sua vida, porque ele sabe que tirando a identidade, ele desvia você do foco, desvia você da presença de Deus. Mas Daniel me ensina que quando nós estamos firmados na palavra, quando nós temos decisão e atitude, quando a identidade não está apenas na roupa, no cabelo, não está apenas no penteado, quando a identidade está dentro do nosso coração, esta sim nos faz estar bem fundamentados, esta sim nos faz estar bem alicerçados. Pode vir tempestade, pode vir a tentação, pode vir o que o inimigo lançar, mas nós estaremos guardados na presença de Deus. Por isso eu ministro essa palavra para o seu coração. Mantenha a sua identidade da presença de Deus, para que Deus te alicerce na palavra, e assim que a tentação vier, Deus vai te guardar em nome de Jesus. Aleluia. E aí Daniel chega na terceira temporada, como eu estou falando para você, que é a temporada, sabe qual, irmão? A temporada da coragem. E eu gosto de falar dessa temporada de coragem, porque Daniel ele ora independente das circunstâncias que poderiam acontecer com ele. Daniel serve a Deus independente daquilo que poderia estar no porvir a acontecer com ele. E aqui nós temos uma lição fundamental a todos nós jovens obreiros, a todos nós precisamos compreender que quando Deus nos chama, Ele nos reveste de coragem. Deus não conta, me permita, e por favor pastores, com muito carinho eu quero trazer essa palavra, Deus não conta com crentes medrosos, Deus não conta, Deus não espera de mim e de você uma vida medrosa, de afastamento, uma vida de omissão, até porque a omissão é justamente a porta que abre para o fracasso, a omissão é a porta que se abre para o distanciamento da presença de Deus, pois biblicamente nós percebemos que a coragem sempre está aliada à vontade de Deus na nossa vida. Grandes personagens bíblicos e até mesmo personagens que tiveram suas histórias contadas de maneira muito pequena em comparação aos outros, foram personagens que tiveram coragem e ousadia para viver o extraordinário de Deus. Por isso a terceira temporada que eu quero ministrar ao seu coração é: tenha coragem de ser diferente, tenha coragem de ter identidade, tenha coragem de servir a Deus, não apenas aqui dentro do templo, mas nas redes sociais. Tenha coragem de servir a Deus na faculdade, não tenha medo de levar o seu violão e no intervalo da faculdade fazer um culto de adoração a Deus. Não tenha vergonha de postar nas suas redes sociais um versículo
versículo de exaltação ao nome do Senhor, porque é para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para causar diferença, Deus nos chama para abençoar esta cidade, Deus nos chama para ir aos cantos, aos valados, Deus nos chama para estar na escuridão, iluminando este mundo podre, para o dia em que o Senhor Jesus voltar, juntos nós irmos de braços dados, de mãos dadas, para a glória de Deus. Por isso receba esta palavra: Deus vai te revestir de coragem e de ousadia, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Pois quando, preste atenção, eu estou pregando numa espécie de progressão. É preciso primeiro atitude, porque não existe identidade sem atitude. Até mesmo para ter identidade é preciso ter atitude, porque a identidade é você escolher um lado, escolher um caminho, escolher um projeto, um propósito. É preciso atitude. Primeira temporada. Aí vem a identidade, você escolhe, trilha esse caminho, identidade. Só que chegará momentos em que o inimigo vai tentar tirar você do trilho. E me permita te dizer isso, repito pela segunda vez: eu não sou profeta do caos, mas eu conheço a história bíblica, e o propósito de Satanás é justamente tentar tirar eu e você da presença do Deus Altíssimo. E aí vem a terceira temporada, que é a que eu estou ministrando. Por quê? Porque Deus não vai te livrar longe da cova, Deus não vai tirar você da cova, pelo contrário, Deus vai te livrar na cova, dentro dela. Ei, Deus não te chama para viver num mundinho fechado, longe das pessoas desse mundo, longe da sociedade, não. Deus te chama para ser diferença onde você está, seja no trabalho, na faculdade, aonde Deus colocou os seus pés, é projeto para que você seja a diferença. Deus não vai te livrar deste mundo, mas Deus vai te livrar dentro do mundo, Deus vai te livrar dentro da sociedade que vivemos. Por isso receba esta palavra: Deus te encherá de ousadia e de coragem, para onde você pisar, o Espírito Santo de Deus será a diferença, em nome de Jesus. Aleluia! E aí, pastor Zé Carlos, me permita por favor alguns exemplos de maneira bem simples. Tem alguns jovens, uma vez eu aconselhei um jovem, que ele disse: não, pastor, a minha omissão é estratégica, para no momento certo eu falar de Deus. Irmão, que palavra bonita para dizer que tem medo de dizer que é crente. Omissão estratégica. Irmão, eu estou falando sério, eu ouvi isso. Quando eu ouvi isso, irmão, eu fiquei com vontade de orar com imposição de pescoço, irmão. Você conhece essa oração? Tem a oração com imposição de mão, né? Às vezes eu tenho vontade de orar com imposição de pescoço, irmão, pegando o pescoço e dar um chacoalhão. Irmão, claro que a gente não vai matar ninguém, mas tem hora que dá vontade de dar um chacoalhão. Não é vocês, irmão, eu sei que não é. É quem sabe, para quem está pela internet assistindo. Mas tem uns jovens que a gente tem que dar um chacoalhão. Quando ele me veio com omissão estratégica, eu disse: oh, que palavra bonita para dizer que tem medo de dizer que é crente. Tem vergonha de dizer que serve a Deus, irmão. Que história é essa? Que coisa mais feia. Nós precisamos ter coragem. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, crentes cheios do Espírito Santo, servos de um Deus que não nos abandona. Então não tenha vergonha de viver a sua vida na presença de Deus, pois Deus te honrará, Deus te abençoará, Deus abrirá portas para que a sua vida seja abençoada em nome de Jesus. Escuta, não é só na sua vida física, no seu relacionamento. Irmão, eu já falei, mas eu preciso adentrar. Eu preciso aproveitar os minutos que eu tenho para te falar isso com muito carinho. Eu sinto de falar para você. A sua vida digital é tão importante quanto os seus relacionamentos físicos. Porque tem muitos jovens achando que a sua conta do Instagram não tem nada a ver com a sua fé. E tem. Irmão, eu vou entrar mais. Não vou ter medo de falar aquilo que o Espírito Santo está mandando falar. Tem muitos jovens que estão escolhendo errado a sua playlist do Spotify. Tem muitos jovens que estão escolhendo errado ficar rolando o seu feed do Instagram. Tem muitos jovens que estão escolhendo errado aquilo que estão assistindo pelo YouTube. Ai, pastor, eu sou maduro, eu não me influencio. Me permita te trazer um conselho como profissional da área.
tudo nos influencia. Quando nós vamos comprar um produto, nós somos influenciados por cada placa que nós olhamos, por cada placa que você assiste, cada vídeo que você assiste no Instagram, no TikTok te influencia, porque o nosso cérebro grava tudo, e no momento em que precisamos, o nosso cérebro, ele traz à tona aquilo que está lá dentro, bem guardado. Então não pense você que a sua playlist do Spotify não influencia, porque te influencia no momento de tomar uma atitude, de tomar uma decisão, de viver a identidade da graça. Se em algum momento a identidade está falhada em algum ponto, isso vai te influenciar. Por isso que muitos jovens acabam muitas vezes nos chamando, pastor Agábio, e dizendo: pastor, eu não consigo vencer o pecado, pastor, eu não consigo vencer a pornografia, pastor, eu não consigo vencer a homossexualidade, porque em algum ponto essa identidade está falhada. Por isso eu ministro em nome de Jesus: Deus nos dará coragem nessa tarde, para que a verdadeira identidade da graça seja derramada sobre a minha e a sua vida, e nós seremos abençoados na presença de Deus. Deixa eu te explicar. Eu vou falar aqui uma frase conhecidíssima na cultura brasileira, uma frase que não tem nada demais. Não se preocupem, pastores, não é nada demais. Eu tenho quase certeza que você ouviu essa frase há muito tempo atrás. Talvez alguns irmãos aqui vão ter ouvido essa frase há anos atrás, mas eu vou falar duas palavras e vocês vão puxar lá de dentro da cacholinha essa frase. Quer ver? Vamos lá. Suspense. Está todo mundo pensando: meu Deus, que frase é essa? Até eu estou com medo de falar. A frase é: batatinha quando nasce. Faz quanto tempo que você não ouvia isso? Não, é sério, me responda, por favor, para pensar. Quanto tempo que você não ouvia essa frase? E percebe como você conseguiu resgatar essa frase de maneira rápida? Eu trouxe um gatilho, ou seja, uma palavra, e você a trouxe de maneira muito rápida. E aí tem jovem que diz assim para mim: não, eu sou maduro, eu tenho capacidade de fazer as minhas escolhas. Não tem. Eu tenho 39 anos, sou pastor, sou psicólogo, eu sou escritor da CPAD, grandes coisas, irmão. Eu também sou influenciado. Nós somos influenciados por aquilo que assistimos, nós somos influenciados por aquilo que ouvimos, nós somos influenciados pelas músicas e pelas canções que nós assistimos, que nós ouvimos. Por isso que eu estou ministrando que a verdadeira identidade de Deus, ela é construída de maneira plena, quando aquilo que nós ouvimos agrada ao Senhor Jesus, quando aquilo que nós vemos agrada ao Senhor Jesus, quando eu estou rolando o feed do Instagram, do TikTok, agrada ao Senhor Jesus. Identidade é quando nós escolhemos o que colocar diante dos nossos olhos. Identidade é quando nós rejeitamos esse cardápio da Babilônia. Talvez você não tenha entendido, eu vou te explicar de maneira mais simples. Hoje o cardápio da Babilônia não é mais servido numa bandeja de ouro, numa bandeja de prata. Hoje é servido numa bandeja de telas. Hoje o cardápio da Babilônia está nas suas mãos. Antes de você dormir, quando você acorda tomando banho, se nós não tomarmos cuidado, a Babilônia digital vai tentar tirar a nossa identidade, vai tentar tirar a nossa ousadia, vai tentar tirar a nossa coragem. Mas eu repito em nome de Jesus, eu creio que aqui há uma geração cheia do Espírito Santo de Deus, uma geração que não tem medo, uma geração que não se corrompe, uma geração que não pula carnaval, uma geração que está na presença do Deus Altíssimo, uma geração que vai caminhar a passos largos para estar no céu e na salvação em nome de Jesus. Aleluia! Esta é a geração do avivamento, a geração do arrebatamento, é a geração que quer subir aos céus. Levante as suas mãos, quem quer estar nos céus, levante as suas mãos e dê o seu melhor brado de glória a Deus e aleluia, porque Deus está aguardando uma igreja santa, lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Sui de candalabas, tui de candalabachai. Ei, a igreja ainda é santa. Por mais que outros ministérios tentem trazer uma mensagem distorcida, Deus ainda é Deus, a palavra não muda, e os céus ainda é céu, aonde nós estaremos todos juntos em nome de Jesus. Aleluia! Por isso, queridos, ouça o conselho desse jovem pastor.
filtre aquilo que você ouve, filtre aquilo que você assiste. Pastor, eu preciso continuar falando, eu sinto que o Espírito Santo ainda tem a falar. Não é só as canções do Spotify, é os influenciadores que você segue. Escute, irmão, hoje tem muita gente vivendo uma espécie de evangelho gourmet. Pastor Zé Carlos, me permita e me perdoe por esse termo, mas é uma espécie de evangelho gourmet, aonde, essa pregação eu não gostei, eu vou procurar outra. Esse pregador eu não gostei, eu vou procurar outro. A igreja de João Pessoa eu não gostei, eu vou procurar outra. Ei, irmão, me permita te falar com muito carinho. Não somos nós que procuramos um evangelho conveniente, é o evangelho que nos encontra, é o evangelho que nos muda, é o evangelho que nos salva, é o evangelho que nos levará aos céus, é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não é gourmetizado, é o evangelho conservador da palavra de Deus, que vai fazer com que as portas dos céus se abram sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Por isso é preciso ter coragem, tenha ousadia, irmãos. Oi, mas estão perseguindo quem está orando. Que persigam. Oi, mas estão hoje em dia não é perseguição, hoje em dia a palavra é cancelamento. Estão cancelando, né? Estão, no meu grupo de jovens, quem fala de Jesus é cancelado. Ei, meu irmão, me permita te trazer isso, que seja cancelado nesta terra, mas mantenha as portas dos céus abertas, porque de nada vale ter aqui milhões de seguidores e não estar com o Senhor Jesus no dia da volta do Cordeiro. Mantemos a nossa vida na presença de Deus, a nossa identidade, porque nós ainda carregamos o som do céu, nós ainda carregamos o som da glória, o som da adoração, o som do verdadeiro evangelho. Nós ainda carregamos a unção, e Deus te unge nessa tarde para você vencer com ousadia. Deus nessa tarde tira toda a covardia, Deus nessa tarde vai tirar toda a omissão e colocar no lugar a ousadia do Espírito Santo. Quem recebe esta palavra, levante as suas mãos, eu quero profetizar. Deus vai te dar a ousadia lá na faculdade, na escola, com os amigos, nas redes sociais. Deus vai te levantar cheio do Espírito Santo, para onde você estiver, o evangelho ser pregado com autoridade e graça, e o nome do Senhor Jesus ser glorificado, em nome de Jesus. Aleluia. E eu parto para o encerramento, para ser fiel ao horário, dizendo para você o seguinte: haverá um tempo na sua vida onde Deus vai bradar sobre você. Eu sei que às vezes a gente não entende o que Deus faz, eu sei que às vezes a gente não entende os propósitos de Deus. Quando nós olhamos para a história de José, que foi o que eu preguei ontem lá em Guarabira, a gente olha para José vivendo anos de uma vida extremamente indecisa. Ele não sabia o que estava acontecendo. Entenda uma coisa, aquele José na frente de Faraó não é o mesmo dos anos anteriores. Aquele José governador não é o mesmo, porque até então ele não sabia de nada do que havia de acontecer. Um sonho ele teve enquanto adolescente, mas já na vida adulta, Deus cumpriu essas promessas na vida dele. Veja que muitos anos se passaram, e assim também é sobre a nossa vida. Haverá um tempo onde Deus chegará com graça e com autoridade para te ungir. Porque entenda uma coisa, quando nós temos coragem, ou melhor, quando nós temos atitude, quando nós temos identidade, quando nós temos coragem, aí nós estamos prontos para viver o extraordinário de Deus. Por isso eu ministro essa palavra para o seu coração, dizendo: Deus tem um tempo de avivamento para você. Pastor, mas eu sou cheio. Deus vai te encher ainda mais. Deus quer te levar para lugares ainda maiores. Deus quer te levar para lugares ainda mais longes, porque Deus é fiel para cumprir cada promessa. O tempo passa, talvez demorado para nós, mas rápido para Deus. Deus tem urgência em te levar para que o evangelho seja pregado, glorificado, e o nome do Senhor Jesus é exaltado na sua vida. Por isso, em nome de Jesus, mantenha-se fiel na identidade, na coragem, na ousadia, porque Deus, em nome de Jesus, te abençoará e abrirá as portas sobre a sua vida. Amém? Deixa eu te contar uma história. Isso aconteceu comigo
Há muitos anos atrás Deus falava comigo, mas eu nunca conseguia compreender aonde Deus queria chegar. A minha visão era muito limitada. Eu venho de uma família simples, de pais simples, pais separados, casinha de madeira. Eu venho de uma família num bairro distante. Quando Deus falava comigo, eu não compreendia tudo aquilo que Deus tinha. Nunca passou pela minha cabeça, quando eu tinha 16 ou 18 anos, que talvez um dia com 39 eu poderia estar aqui ministrando. Sabe por quê? Porque quando nós estamos vivendo no olho desse furacão emocional, presta atenção, não é um furacão divino, porque Deus ele age da maneira certa. Há quem diga que Deus escreve certo por linhas tortas. Está errado, irmão. Deus escreve certo por linha certa. Quem olha torto é nós que somos míopes e não entendemos o que Deus faz na nossa vida. Eu também não entendia, até o momento que Deus abriu as portas e me presenteou com este livro lançado pela CPAD, pois eu não pedi, eu não mandei, eu não enviei material para ser escrito. Eu recebi o convite do pastor irmão Ronaldo Rodrigues para escrever, porque Deus tinha um projeto na minha vida. Ou seja, Deus é fiel para cumprir cada promessa. Deus é fiel para cumprir cada palavra. Se Deus te prometeu, permaneça fiel, porque Ele vai cumprir cada vírgula da sua palavra. Mantenha a sua identidade vívida, mantenha a sua coragem e a sua ousadia, que eu creio num Deus que vai te abençoar em nome de Jesus. Amém. Posso orar, meu pastor? Esteja de pé, por favor, eu quero orar pela sua vida. Se a nossa cantora tem uma canção, com a permissão dos pastores, se tiver uma canção, irmãos, eu quero orar. E eu creio que Deus falou aqui nessa tarde. Eu creio que Deus trouxe uma palavra para o seu coração aqui nessa tarde. Uma palavra que está trazendo encorajamento para a sua vida. Uma palavra que está trazendo encorajamento para o seu coração. Uma palavra que está trazendo a você uma injeção de ânimo para você continuar. Não pare, continue. Porque Deus é fiel para cumprir cada promessa. Deus é fiel para cumprir cada palavra. Não desista, não desanime, não pare no meio da estrada. Porque Deus ainda cumpre promessas. A minha vida é um exemplo da promessa de Deus. E a sua vida também será, se você mantiver a sua identidade firme na presença do Senhor Jesus. Quantos jovens desejam receber esta oração? Se você deseja, venha à frente, por favor, pois eu sei que Deus tem algo especial a realizar na sua vida, e nessa tarde Deus vai impulsionar o seu coração a viver ainda mais uma vida de intimidade, ainda mais uma vida de graça. Deus ele quer distribuir dons nessa tarde, batizar você com o Espírito Santo, quebrar toda a corrente do mal, quebrar toda a tentação, quebrar todo o vício, quebrar todo o pecado, para que no lugar você possa viver todo o extraordinário do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu creio que Deus está falando. Vem à frente, vem à frente. Isso, me ajuda, grupo de louvor, vem à frente, vem à frente. Porque eu sei que Deus tem algo especial para fazer aqui. A palavra de Deus nunca é lançada em vão. Ela sempre tem um propósito muito claro e muito bem definido. Que tudo podes, nenhum dos teus planos. Aleluia. Se você sabe, canta. Cante.